chegando para mais um Boletim Celeste aqui no canal do Valuzeiro. Neste dia 1º de maio de 2022. Parabéns você, trabalhador que vai assistir este boletim. Hoje é o seu dia. A gente vai falar a respeito da vitória do Cruzeiro sobre a Chapecoense. O Cruzeiro derrubando mais uma equipe invicta nesta Série B 2022, somando 3 pontos, entrando e permanecendo, né, de forma definitiva, pelo menos até o fim desta 5ª rodada no G4. Na 4ª rodada o Cruzeiro havia entrado, mas depois o Grêmio, como venceu a partida contra o Operário, acabou retirando o Cruzeiro deste G4. O Cruzeiro tem a sua posição desta vez assegurada até o término da rodada número 5. Repito, ninguém vai tomar essa posição neste momento na tabela do Cruzeiro, e tem muita coisa importante para a gente falar a respeito da vitória de ontem, pessoal. Então, sem mais delongas, né, a gente já vai começar aqui falando de como o Cruzeiro entrou a campo. O Cruzeiro que voltou a ser escalado novamente pelo técnico Paulo Pessolano com 3 zagueiros, né? E nesta oportunidade o Cruzeiro entrou então com Rafael Cabral, o Oliveira, o Zé Ivaldo e o Eduardo Brock. Leonardo Paes, William Oliveira, Neto Moura e Bidu foi a alteração. Rafael Santos, que tem jogado muitos jogos, ele que dos 22 jogos até aqui na temporada participou de 19 ou 20 jogos, se não me engano, mas o número é mais ou menos esse, né? Então, muitas participações. Acho que ele foi dar uma respirada ontem, ele até acaba entrando na 2ª etapa. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Então, o Bidu foi o titular e lá na frente 3 atacantes novamente, mas a diferença, né, é que ao invés do Rodolfo, quem iniciou a partida foi exatamente o atacante Edu. Então, um tridente de ataque formado por Luvanor, Edu e Jajá. Bom, o Cruzeiro começa, né, a primeira etapa. O Cruzeiro, mais uma vez, é importante. Pela 5ª partida seguida na Série B, o Cruzeiro é a equipe que mais tem posse de bola, independente de jogar contra o adversário em casa ou fora de casa. Então isso se repetiu. Então o Cruzeiro com muita posse de bola, um campo pesado na Arena Condá. Jogar na Arena Condá por si só já é muito difícil. O gramado ofereceu condições durante a partida, mas teve momentos que a bola parecia que teria mais dificuldade, ela chegou a ter um pouco mais dificuldade para rolar. Então, assim, um gramado extremamente difícil para o Cruzeiro atuar já em um ambiente que é difícil se enfrentar a Chapecoense na Arena Condá. Isso aí é uma realidade do futebol brasileiro. Então o Cruzeiro teve maior posse de bola. Eu achei que foi um panorama muito parecido com a partida contra o Londrina. O Cruzeiro tinha domínio territorial, tinha domínio de bola, mas novamente na primeira etapa faltou o Cruzeiro conseguir encurtar espaços na parte ofensiva. O Cruzeiro não conseguia entrar na área da Chapecoense tabelando, não conseguia aproximações ali nas imediações da grande área que permitisse um passe para achar ou o Jajá, ou o Luvanor, ou o próprio Edu. Então, a criação, né? O setor de criação. O Cruzeiro estava bem, a Chapecoense não ameaçava, essa é que é a verdade. A Chapecoense não ameaçava e o Cruzeiro, de uma forma geral, o Cruzeiro ficava muito com a bola, um domínio absurdo, mas não conseguia entrar na área da Chapecoense. Então, novamente, eu acho que foi um fator, né? Esse aspecto de criação do Cruzeiro na primeira etapa. Bom, vem a 2ª etapa. Eu até pensava que o Paulo Pessolano entraria com alguma substituição, já colocaria o Daniel Júnior, como ele fez contra o Londrina, mas não, ele volta com a mesma equipe para o segundo tempo e já aos 3 minutos o Cruzeiro faz uma boa jogada do lado esquerdo de ataque, né?
e o Jajá entra, essa bola, ele bate essa bola ia sobrando para o Luvanor chega dividindo com o zagueiro, o Luvanor conseguiria empurrar essa bola para dentro, e já é a primeira oportunidade do Cruzeiro. Depois, aí começa a vir um caminhão de oportunidades do Cruzeiro, né? Aos 5 minutos, um lance, o Edu, o Luvanor, na verdade, consegue receber essa bola na área, o chute sai um pouco mascado, o Edu consegue aproveitar em posição legal, dribla o goleiro Wagner e com um gol vazio. Acho que ele perdeu um pouco ali a dimensão, né? De onde que estava o gol, de onde que ele estava finalizando. Enfim, ele tira demais até do gol e acaba finalizando para fora. Depois, aos 8 minutos, o Zé Ivaldo um bate ou rebate, o Bidu tenta chutar essa bola depois de um escanteio, ela volta e o Zé Ivaldo chuta. O goleiro Wagner, gente, da Chapecoense, ele fica, como se diz, né? O famoso linguajar do futebol, ele fica pregado e rezando para essa bola sair pela linha de fundo e ela sai. Vamos lá. Aos 13 minutos, tem um chute ótimo do Zé Ivaldo. Aliás, nós vamos falar mais a respeito de Zé Ivaldo, que ontem fez, na minha opinião, uma partida absurda na sua constância. Ele não existiu nenhum problema defensivo ali pelo lado dele, como também foi presença muito forte na construção de jogadas, né? Ele deu um belo chute cruzado, o goleiro Wagner rebateu, e o Bidu com o goleiro faz um chute cruzado, Bidu não conseguiu colocar ela na direção do gol. Se ela fosse no gol, né, no alvo, acho que o goleiro teria muita dificuldade, porque ele estava ainda semi-caído ali após fazer a defesa do chute do Zé Ivaldo. Mais uma oportunidade. Aí, pessoal, aos 14 minutos, o Paulo Pessolano faz a sua primeira mexida. Ele tira o Luvanor. Acho que o Luvanor ontem esteve abaixo do que conseguiu ajudar contra o Londrina. Talvez o campo, a gente tem que lembrar, né, que foi só o terceiro jogo do Luvanor e do Leonardo Paes também. A gente vai trazer aqui até uma situação que vamos aguardar e ver o que acontece na reavaliação. O Leonardo Paes, ele sai sentindo a coxa, e curioso, né, que essa saída do Leonardo Paes é fundamental para que o Cruzeiro conseguisse alcançar a vitória, porque o jogador que entra, o Giovani Jesus, acaba fazendo toda a diferença na partida de ontem. Aos 14, então, entra o jogador Rodolfo e no lugar do Luvanor. E aos 16 minutos, né, há um lance que a bola toca nas mãos, na mão, na verdade, do zagueiro Vitor Ramos, né? Aí eu achei curioso que a central do apito, né, do Sandro Meirahit, eu vou até abrir aspas aqui para ele, para o que ele disse, tá, pessoal? Ele diz o seguinte: bateu no braço do zagueiro, Vitor Ramos, mas estava vindo de uma defesa do goleiro, saindo da área. Não é pênalti. Eu penso o seguinte, pessoal, nem houve, né, pelo menos o VAR nem chamou neste lance. Então, o que eu fico na dúvida, tá aqui, ó. Antes desta fala dele, tem até escrito aqui. Ele disse, né? Vou ler de novo. Abre aspas. Bateu no braço do zagueiro, Vitor Ramos, mas estava vindo de uma defesa do goleiro, saindo da área. Não é pênalti, fecha aspas. Fecha aspas. Mas aqui diz o seguinte, né? Sandro Ritt não considera pênalti. Quer dizer, essa é uma das grandes questões da arbitragem, né? O que eu considero pênalti, o José não considera, o outro considera. Eu acho que era um lance, pelo menos, para revisão de VAR. Pelo menos para revisão, checagem de possível pênalti. Porque, e o goleiro defendeu, ela bateu no braço, mas a trajetória da bola é cortada.
Eu acho que é um lance discutível, pelo menos. Eu não consigo olhar para aquele lance. E se tem um atacante do Cruzeiro bem de frente na trajetória da bola, e essa bola foi desviada, para mim, sinceramente, essa questão de foi desviada no braço após uma defesa do goleiro, não é o suficiente para sustentar que não foi pênalti. Eu acho bem fraco esse argumento do ex-árbitro Sandro Meirahit, que todos já conhecem a sua reputação no aspecto arbitragem, né? Quando ele apitava. Basta que seja lembrado um determinado jogo entre Corinthians e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2010. Bom, vamos seguindo aqui com o que interessa de fato. O Cruzeiro, então, seguiu apertando, né? A Chapecoense, o Edu cobra uma falta aos 26 minutos e essa bola é desviada na barreira. Aos 26 minutos também acontece a saída do Jajá, acho que aí extenuado, né? O campo ontem, gente, estava bastante pesado, se acaba exigindo demais dos atletas. E entra o Rafael Santos no lugar do Bidu também, aos 26 minutos. E aí, o Cruzeiro mexe mais duas vezes, as duas últimas mexidas, e vou falar que foram mexidas que uma foi visceral para que acontecesse os dois gols. E a outra, eu gostei muito, mas muito mesmo da entrada do Adriano. Eu já falei aqui em outros boletins que eu achava que o Adriano... Eu vou terminar de passar aqui o tempo para poder falar dos atletas, porque tem coisas para se falar. O Leonardo Paes deixa o campo aos 31, sentindo a coxa direita. Lembrando que foi apenas o terceiro jogo do Leonardo Paes, né? Fica a torcida aí para que não tenha sido nada mais grave. O Cruzeiro já está com o departamento médico bem ocupado, né? E o Adriano entra no lugar do Neto Moura. Aos 37, né? Acontece o grande momento, né? O gol do Cruzeiro. O Rafael Santos ele bate esse escanteio, a defesa acaba afastando e ela sobra ali do lado direito de ataque do Cruzeiro, dentro da área. O Giovani Jesus bate muito bem essa bola cruzada, ela passa e vai morrer no canto direito do goleiro Wagner, desafogando e fazendo justiça a um Cruzeiro que totalmente dominante, completamente dominante. Ficou faltando falar, viu, pessoal? Na primeira etapa, teve uma grande defesa do Rafael Cabral, apesar de que o goleiro não trabalhou muito, a Chape foi impedida de atacar, mas a gente tem que falar aqui porque eu, pelo menos, né, faço justiça, uma grande defesa, e acho até que essa bola desvia na cabeça do Eduardo Brock, e ela ia na gaveta, né? E o Rafael Cabral faz uma grande defesa desta bola na primeira etapa. Bom, aos 37, o Cruzeiro faz o gol e nada de se retrair. O Cruzeiro continua apertando e muito. O Adriano, aos 39, faz um grande passe. O Adriano entrou muito ligado, ele entrou no pique de quem estava dentro do campo. E se ele entrar assim, ele vai aparecer mais, ele vai ajudar mais e briga, por que não, por uma vaga neste meio campo, né? E o Edu acaba chutando para fora. Aos 40, a Chapecoense, gente, assim, ela tinha a proposta de jogo dela, né? Até tomar o gol. Quando ela toma o gol, ela desmorona, ela fica tonta. Ela consegue fazer menos do que o nada que ela já estava fazendo na partida, né? O Cruzeiro segue perdendo oportunidades até que aos 44, uma grande jogada, um grande lançamento do Adriano, né? Uma jogada made in crias da Toca, que a construção dela se deu assim. O Adriano acha o Giovani Jesus e com campo, carrega. Parece que ia cruzar essa bola na área, ele levanta a cabeça, acha bem na meia-lua a chegada do Edu
E o Edu finaliza, até não foi distante do goleiro. Eu entendo que o goleiro foi traído pela trajetória da bola, pelo gramado, enfim. Mas é o que eu falo, né? A bola chutada no gol, ela faz o goleiro trabalhar. Quando ela é muito à esquerda, à direita, para cima, o goleiro não tem o trabalho. E o goleiro não conseguiu impedir o gol. Foi o gol do Edu aos 44 da segunda etapa, selando essa vitória do Cruzeiro. O Rony ainda chutaria mais uma bola, o lateral direito, no Rafael Cabral aos 46, e ele novamente fez uma grande intervenção. Dá aqui alguns números da partida, de acordo com o SofaScore. O Cruzeiro teve 60% de posse de bola contra 40% da Chape, quinto jogo seguido do Cruzeiro com mais posse de bola do que o seu adversário. Atenção para esse número, foram 5 finalizações da Chapecoense contra 26 finalizações do Cruzeiro. Foram 2 finalizações do Cruzeiro, da Chape no alvo, né? Exatamente esses 2 chutes do lateral direito, o Rony, e 5 chutes do Cruzeiro no alvo. E o Cruzeiro, um número que diminuiu, né? A quantidade de cruzamentos. O Cruzeiro estava cruzando nas últimas partidas acima de 30, ontem cruzou abaixo. O Cruzeiro fez 25 cruzamentos e a Chape 23, mas ontem consigo entender o número de cruzamentos, né? Um campo muito elevado, perdão, um campo muito pesado, e o Cruzeiro tinha Luvanor e Edu, algumas vezes, enquanto esses dois estiveram dentro de campo, os dois às vezes entraram para dentro da área. Tem o Bidu, né, que tem uma batida muito boa na bola, muito interessante. O Leonardo Paes também, então é até compreensível pelas condições do gramado este número mais elevado, mas aí chama a atenção que foi abaixo o número de cruzamentos do que aconteceu nos jogos contra o Tombense e contra o Londrina. Pessoal, Cruzeiro venceu a Chapecoense, Cruzeiro precisou de jogar 81 vezes, né? Somando as séries B de 2020, 2021 e essas 5 rodadas para conseguir ficar uma rodada no G4, não temporariamente. O técnico Paulo Pessolano chegou à sua 14ª vitória em 22 jogos. O Cruzeiro consegue vencer fora de casa depois de mais de um mês. A última partida fora de Belo Horizonte havia sido contra o Tum-Tum, segunda fase da Copa do Brasil, no Maranhão, no dia 16 de março. O Cruzeiro voltou a vencer, então, ontem, e venceu e convenceu, na minha opinião, a equipe da Chapecoense. O técnico Paulo Pessolano, que, como eu disse, chegou à sua 14ª vitória em 22 jogos. Para que se tenha ideia, o ano passado, em 55 jogos, o Paulo Pessolano já está apenas a 4 vitórias de igualar o número de vitórias do Cruzeiro na temporada passada. E na temporada passada, evidentemente, o Cruzeiro ganhou 18 jogos em 55 jogos. E o Paulo Pessolano, em 22 jogos até aqui, venceu ontem o seu 14º jogo. Eu queria falar a respeito do Geovani Jesus, né? Do Cruzeiro como um todo, mas eu tenho sempre dito aqui em outros boletins, quem acompanha sabe que a temporada é longa. Às vezes um jogador não vive um momento bom agora, mas ele tem que ser pensado para o final, porque é longa a maratona, existem cartões, existem lesões, existe queda técnica de rendimento. E ontem o Geovani Jesus, que entrou na última partida contra o Londrina, naquela oportunidade, dia 26 de abril, fazia exatamente um mês que ele não entrava a campo. Ele tinha entrado em campo, o Geovani Jesus, no dia 26 de março, segunda partida, contra o Atlético, quando o Cruzeiro venceu por 2-1, segunda partida das semifinais do Mineiro. Aí ele voltou a aparecer de novo só contra a equipe do Londrina, na vitória no Mineirão por 1-0, um mês depois. E ontem ele aparece, pessoal, e no momento até que o Leonardo Paes sente, né, ali a coxa, fica torcida para que não seja uma lesão mais grave, e faz total diferença. Entrou muito bem, personalidade, faz o gol
e dá uma assistência, né? Então, eu falo sempre, não tenho como acompanhar o trabalho do Cruzeiro, né? O dia a dia, os treinamentos, mas existe um técnico que está acompanhando esses trabalhos. E o Giovani voltando a ter oportunidades, acho que faz parte de um ciclo essa visão do técnico Paulo Pessolano. Então, alguém que não esteja entrando muito agora, não pode ser simplesmente na cabeça do torcedor que está fora dos planos. Eu penso que eu penso não, né? Eu tenho certeza que o Paulo Pessolano tem muita noção do que está fazendo. Eu tenho essa certeza. E é muito dedicado neste trabalho que está fazendo ao Cruzeiro. Então, ontem o Giovani Jesus entra, claro, mérito do jogador. Vocês entenderam o que eu estou. O mérito é do jogador, né? Mas foi o técnico quem deu a oportunidade e o manteve ali no elenco principal, enfim. É ele quem vê o dia a dia de como. Eu não sei como treina nenhum atleta do Cruzeiro. Eu não tenho essa possibilidade de acompanhar, né? Quem sabe no futuro, mas hoje é essa a situação. Então o Giovani entra realmente e literalmente, né, arrebenta com a bola, faz o gol, dá assistência, enfim. E eu queria elogiar o Adriano, porque eu falei em outros boletins aqui, poxa, eu queria ver o Adriano, eu fico pensando, teve um jogo contra o Pouso Alegre, o Cruzeiro ganhou de 5-1 do Pouso Alegre no Campeonato Mineiro. O Adriano entrou, sabe? Era um jogo, quando ele entrou, o jogo já estava, como se diz assim, já estava bom para o Cruzeiro, 3-1, eu acho. E ontem ele entrou ligado, ele entrou, e o jogo não estava assim fácil, campo pesado, e entrou bem, viu, pessoal? Achei que entrou muito bem mesmo, Adriano, me agradou demais a entrada dele, dando ritmo, carregando o time lá de trás para frente, e enfim, eu fico feliz de ver, né? O elenco do Cruzeiro é muito curto, gente. Às vezes o jogador, vou até dar um exemplo aqui, né? O torcedor cruzeirense ele critica. Não estou falando que não pode criticar o Rodolfo, tal, tal. Mas, gente, o elenco do Cruzeiro é esse. O elenco do Cruzeiro é curto. Então, acho que o caminho é torcer para que os jogadores consigam desempenhar alguma ajuda dentro de campo quando participarem. O Cruzeiro hoje não pode se dar o luxo de falar: não quero contar com esse não serve, esse não serve. Serve sim. E é o elenco que tem para o Cruzeiro. Pelo menos até o mês de julho, quando a janela abre novamente. E aí vejamos como vai ser a movimentação do Cruzeiro no mercado, né? Então, é muito importante. Queria falar como um todo. Ontem até na Show FM, no 90.3, onde estive fazendo este jogo com o Gabriel Nogueira, eu tive dificuldade, né, para dar os jogadores de destaque do Cruzeiro. Rafael Cabral, quando foi exigido, apareceu muito bem. A zaga, Oliveira, bem. Zé Ivaldo, além de bem na zaga, apareceram no ataque. Eduardo Brock, seguro. William Oliveira, mais uma partida de entrega. Neto Moura, enquanto aguentou correr. Enfim, o Cruzeiro foi muito bem como um todo. Como equipe, essa situação, né? E merece a partida que fez, merece o resultado. Poderia ter sido com um pouco menos de dificuldade, desperdiçou muitas chances. O Edu parecia que ia passar em branco, parecia que não era o dia dele, mas ele chegou a 12 gols com a camisa do Cruzeiro, em 12 partidas como titular. Ontem ele fez a partida dele de número 16. O Cruzeiro agora retorna hoje para Belo Horizonte e aí, finalmente, né, habemos tempo para trabalhar, para treinar, para se recuperar atletas, já que a partida contra o Grêmio é apenas no próximo domingo, muito provavelmente na Arena Independência. Pessoal, então é isso. Cruzeiro terceiro colocado, 10 pontos, perde ali no critério de desempate para o Bahia, que é o segundo colocado e tem 10 pontos, e para o Grêmio, que também tem 10 pontos. Perde
na verdade, para o saldo de gols. O Grêmio tem saldo 4, o Bahia tem saldo 3 e o Cruzeiro tem saldo 2. Independente do que aconteça nesta rodada, repetindo mais uma vez, o Cruzeiro vai permanecer no G4. Então, a programação do Cruzeiro ainda não foi estipulada. Hoje é o retorno para Belo Horizonte. Acredito que é possível que a equipe esteja de folga amanhã e só se reapresente na terça-feira, mas isso é o que eu acredito. Não é a programação oficial ainda. Vamos ver assim que eu souber a programação oficial para a semana e caso ela já tenha sido definida, vou divulgar nas minhas redes sociais, no Twitter. Tá falado, pessoal? É isso então. Desejar um bom domingo a todos vocês, um bom feriado e o Cruzeiro realmente fazendo, né, o domingo do torcedor celeste, o domingo de todo cruzeirense, um domingo bem mais agradável, com a vitória e a atuação. É muito importante. Ontem não vieram apenas os 3 pontos. Vieram, além dos 3 pontos, veio também uma atuação contundente de um time que foi completamente dominante na casa do adversário. E para aqueles que sempre gostam de dizer, né, que o mineiro não é parâmetro, eu acho que a partida de ontem é parâmetro, porque se trata da competição principal que o Cruzeiro está disputando e vai disputar nesse ano de 2022 com o adversário, viu? A gente tem que lembrar que derrotou o Grêmio na Arena do Grêmio. Serão poucos os adversários que irão fazer isso na Série B contra o Grêmio, tirar pontos lá no Rio Grande do Sul. O Cruzeiro enfrentou ontem uma Chapecoense que fez isso e venceu nos domínios dela por 2-0. Um abraço, pessoal. Vem comigo, tô contigo. Até a próxima.